Boa noite a todos que estão chegando. Namastê. Então hoje, nossa terceira aula sobre a formação de curadores. O tema da aula de hoje, vai ser nós estamos continuando na preparação, porque nesse tema, a formação de curadores, a proposta, o objetivo é que cada um se cure, que cada um se equilibre, que cada um se encontre, porque para ir ao encontro da cura, nós temos que levar essa cura de dentro de nós. Então, nós estamos aqui seguindo o livro de Trigueirinho, A Formação de Curadores. Eu passei uma mensagenzinha hoje na lista, depois as pessoas que estiverem me seguindo, quiserem entrar na lista, porque sempre eu mando algum recadinho através de uma lista de transmissão, não é grupo, você pode me responder individual também. Então eu pedi que a gente ia ler a página 9, 10 e 11, fazer um breve resumo do assunto, que dessa primeira parte da formação, da preparação, e paralelo nós vamos comentar também, sobre a série da Netflix que nós pedimos também, A Alquimia das Almas, porque lá tem muitos elementos, desse mesmo, muito conteúdo com elementos desse assunto que nós estamos tratando hoje, tá bom? Então aqui na página 10, aliás, na página 9, vou fazer um breve resumo para a gente entrar no assunto. Então está falando, como foi que essa cura cósmica foi trazida para nós na Grécia através de Esculápio, Porque o que é uma cura cósmica? É a dispensação de energia para que nós possamos criar aquilo que nós desejamos. Só que para haver sincronicidade energética, nós temos que também estar, na mesma frequência. Então esses centros de curas, que essa dispensação de energia para a cura, é primeiro uma cura interior. A gente, quando fala em cura, a gente pensa em curar outra pessoa. Mas nós primeiro temos que curar nossos males, nossas dores, nossas emoções que estiverem em desalinho, em desequilíbrio. Nós temos que nos equilibrar para chegar até o outro, ou as outras pessoas. Porque o objetivo principal é o indivíduo. Somos nós, não ficar fazendo espelho nosso, de um problema nosso, pensando que é do outro. Então, quando a gente passa por determinadas experiências, por determinados fatos na nossa vida, nós vamos olhando o outro com mais compaixão, nós vamos vendo no outro os recursos que nós podemos ajudar. Mas primeiro é o autoconhecimento. Então, aqui, está falando dos primeiros centros de curas. Na vez passada eu falei sobre a Aurora, Erques e Mistritlan, que são centros de cura. Depois vocês podem, essa literatura é de Trigueirinho, vocês podem procurar e fazer mais uma leitura para entenderem do que nós já falamos, Então, esse centro, a partir dessas bases do centro de cura, começou a medicina que nós conhecemos hoje. Porque nós temos uma medicina oriental, ayurvédica, tibetana, japonesa, chinesa, que são outras bases que só trabalham definitivamente com a parte energética. E nossa medicina já parte do plano físico, do corpo, da cura, mas na medicina oriental, a gente trabalha com os pontos de energia, quem conhece aí, os meridianos, as agulhas, tem uma série de técnicas que nós usamos, mas trabalhando a harmonização energética. Então, por isso que a gente trabalha com a yoga, que dentro da yoga nós vamos trabalhar o corpo físico, vamos trabalhar as respirações através dos pranayamas, e assim a gente vai chegar nesses níveis energéticos que mais na frente a gente vai conversar sobre eles, Um centro de cura cósmica está aqui na página 9. É um campo energético que recebe energias puras, oriundas de planos de consciência não contaminadas do universo. Essas energias podem provir de diversos pontos desse sistema solar ou de constelações longínquas,
dependendo da qualidade vibratória e da potência do núcleo que poderá ancorá-las. Após captadas e transformadas pelo centro de cura, tornando-os assim compatíveis com a Terra, é como se fizesse uma adaptação de um centro de cura bem distante de outra galáxia ou de outro planeta, né? E elas são irradiadas aqui para nós e para a humanidade, mas já assim transformada. Vamos citar uma situação que nós conhecemos muito, né? Jesus fazia as curas, né? Jesus, um ser de altíssimo nível vibratório de conhecimento, ele fazia curas aqui com palavras, com mantras, com frases, né? E as pessoas se conectavam com ele e eram libertadas ou libertas daqueles sintomas ou daquele padecimento, né? Que é físico ou mental. Então, é um tipo de transmutação, de pegar uma energia, né, de uma voltagem altíssima e chegar para nós, até o nosso plano, aquilo transformado. Então, nessa preparação, nós precisamos conhecer nossos centros energéticos, nós precisamos fazer a meditação, nós precisamos de conhecer o circuito de energia do nosso corpo, porque isso tudo vai fazer parte dessa cura e da preparação de nós, tanto do nosso corpo, né, quais são os alimentos compatíveis, respiração, os exercícios. A yoga tem uma série de exercícios e não é uma yoga comum para todos. Então tem exercícios próprios para aquilo que nossa mente estiver necessitando. Se eu estou com a mente muito agitada ou se eu estou com a mente muito letárgica, eu não posso usar o mesmo exercício. Então, tem exercícios específicos, né? Porque nós estamos trabalhando com energia, né? Aqui na página 10 tem um pedaço. Eu vou só fazer algumas passagens aqui, depois vocês leiam com mais profundidade isso aqui, tá? Para a formação de curadores, não há escolas no plano físico. Essa formação é amadurecimento do ser interior do indivíduo e também da sua parte consciente no mundo do viver humano. É uma transformação guiada pelo seu núcleo de consciência cósmica e pelos instrutores que habitam os planos internos da existência. Concebe-se nesse plano que cada um de nós temos o chamado anjo de guarda ou mestre, né? Alguém que nos conduz. E para que nós possamos ser orientados por esse anjo de guarda, por esse ser de cura, ou por esse ser que está nos orientando, nós temos que ter uma determinada disciplina. Porque quando se entra na senda, né, eu sempre repito algumas coisas que é para lembrar. Quando se entra numa senda, nós precisamos de 3 coisas. Uma é a disciplina, né? Outra é a obediência ao mestre e outra paciência. Não ter aquela expectativa, eu já fiz isso, eu vou melhorar amanhã. Não, isso é uma mente muito racional, porque nós vamos trabalhar com o quê? Com nossa mente subjetiva. Depois, mais na frente também, quando a gente for estudar filosofia Sankhya, nós vamos ver o que é mente objetiva e subjetiva, quais são os 5 sentidos físicos, né, que nós contactamos aqui no plano terreno, e quais são os outros 5 sentidos, né, que são os sentidos que nós vamos fazer essa conexão com a parte mais sutil da matéria, com as vibrações da metafísica. Então, esses curadores cósmicos trabalham secretamente, dado que sua presença provoca alterações consideráveis no âmbito e nos seres. Por exemplo, um ser que é muito, né, que tem uma frequência muito elevada, porque já se elevou nas escalas, né, já se purificou, já saiu dessa gama de vibrações mais lentas, dessa faixa vibratória mais baixa, ele provoca, né, um efeito muito grande na mente humana. Então, há de existir uma forma de transformar essa voltagem altíssima, né? Vamos ver lá, 500 volts para 110. Então, para que nossa mente possa assimilar determinadas orientações. Então, isso é feito muitas vezes durante o sono. Às vezes a gente sonha, às vezes a gente tem uma premonição, porque a gente, quando dorme, tem o sonho, que é um sonho comum, só liberando talvez tensões ou preocupações, e tem aquele sonho que você sai do corpo,
vai que nas outras dimensões não tem tempo e espaço como na nossa terceira dimensão. Então a gente sai do corpo, se informa, vê tudo aquilo. Quando volta para o corpo, às vezes a gente não lembra de tudo na íntegra, mas nós vamos lembrar de algumas coisas. E isso faz com que esses centros psíquicos nossos vão ampliando e vão sendo adaptados a receber essas informações, né, dos planos interiores. Temos aqui, né, o contato com o curador ou com um centro de cura autêntico são regulados por hierarquias. Nós conhecemos, uma das hierarquias que nós conhecemos de quinta dimensão, que são os mestres ascensionados, onde tem o mestre, o arcanjo, o Elohim, os anjos, né, um séquito de seres que também nos acompanham e que estão aqui à disposição para nós nesse plano, através dos 7 raios. E cada raio vai trazer para nós uma qualidade, né? Do raio azul ao roxo, nós temos essa gama de cores que vai nos propiciar, né, os nossos temperamentos. Então, é por isso que a gente estuda as hierarquias. Nós temos aqui também na página 11, tem uma coisa que também muito importante que eu pontuei, que é o seguinte: para que o indivíduo entre na senda dos curadores e perceba essas hierarquias, é necessário que tenha como prioridade de vida a busca da essência do seu próprio ser. E que essa busca prevaleça sobre qualquer outro interesse ou atividade. Portanto, ao ansiar pela saúde no plano material, o ser humano afasta-se da verdadeira cura. Por exemplo, quando a gente quer muitas coisas materiais, você afasta um pouco do seu caminho, porque às vezes o seu foco de atenção deve ser um foco maior, numa energia mais pura, numa energia que vem, né, trazer muitos outros benefícios. E nós, com nossa mente muito diminuta, a gente foca em pequenos pontos. Às vezes eu até costumo pensar e falar: Deus já nos deu tudo, para que ficar com o prato na mão pedindo, né? Nós somos assim eternos pedintes. Ai, meu Deus, me dá isso. Já deu todas as plantas, o ar puro, o sol, a chuva. Nós temos os elementos, né? A água, o sol, o vento, o fogo, temos tudo. Agora nós não sabemos cuidar, né? A gente poderia pedir assim: me ajuda, como é que eu cuido dessa terra? Como é que eu cuido desse planeta? Me ajuda, porque eu possa ajudar a cuidar, né? A gente pede as coisas físicas. Então, a coisa física é consequência. Então, nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos, né? Porque nós afastamos de nós mesmos, afastamos da divindade, afastamos das leis por não conhecê-las. Então, é muito importante conhecer essas leis e, além de conhecer a lei, cumprir, né? Porque aí entra na obediência. Quando entra na senda, tem que ter uma obediência, né? Obediência às leis, não transgredir leis. Tem que ter o quê? Uma visão de futuro e não de imediatismo ou expectativa. Não, mas eu estou fazendo isso porque fulano mandou. Ninguém faz nada que o outro manda. A gente orienta, a pessoa observa, experimenta e vê aquilo que é bom para si, né? E no silêncio, lá da introspecção, que eu dei a meditação dos 4 pontos, na introspecção você vai fazer toda uma análise daquela situação. Então, nesse livro que vocês podem, eu coloquei o PDF no grupo, vou colocar novamente, vocês podem mandar imprimir, né? Todas essas orientações estão bem claras, bem explícitas aqui. Em aulas passadas, nós estudamos um pouco, né, da yoga, inclusive foi um dos temas lá do retiro do ano passado, dezembro passado, quando nós estudamos sobre os canais de energia. O canal central, o Sushumna,
os dois, que é o Yin e Yang, que é Ida e Pingala, como nós assimilamos do céu, né, a energia do céu e como nós assimilamos essa energia telúrica. Dei na semana passada um exercício de equilíbrio que é para ser feito. Aquele exercício, eu recebi muito pouco feedback, e pelo que você sentiu e pelo que eu sei se você fez o exercício certinho e onde você está afetado, porque nós temos um canal de energia, né? E a esse respeito eu pedi para dar uma olhada lá na série da Alquimia das Almas. Eu recebi respostas variadas. Eu penso que assim, não foi problema da pessoa. Eu acredito que foi a minha comunicação foi falha. Quando eu pedi para ler a Alquimia das Almas, talvez eu não tenha, para ler não, para ver na Netflix a série, talvez eu não tenha, muitas vezes eu penso e não expresso. Eu não tenho expressado corretamente o porquê que nós deveríamos ver a série. Não é uma série para diversão. Não é para você gostar ou para desgostar. Não é porque eu não consigo sentar na frente da televisão. Olha, então será que eu estou tão vata, né, tão aéreo, que eu não consigo fixar minha atenção? Né, meia hora, uma hora, será muito para mim? Não. Porque na Alquimia das Almas tem vários, do princípio ao fim, eu vou fazer alguns comentários agora, pontos que nós vamos ponderar com nossa vida em particular. Porque ali é baseado na filosofia, né, na cronobiologia, na filosofia chinesa, é uma série coreana, mas assim, todos aqueles princípios que tem lá, a gente vai comentar. Porque quando a gente vê um filme, aquilo fica gravado, aqueles princípios ficam gravados. Por exemplo, uma época eu pedi, olha a profecia celestina, olharam? Os 9 passos que a gente entra na senda. Antes de entrar na senda, tem uma série de coisas que vai acontecendo. Quem viu a profecia celestina não esqueceu, porque é um filme, né? É a vivência. Pedi para olhar nosso lar, que é uma outra dimensão, é uma colônia espiritual. Agora, nós estamos falando das colônias espirituais. O centro de cura é como se fossem colônias. Então, para nós nos conectarmos nessa energia de cura, dos curadores cósmicos que estão aí na nossa disposição, é preciso a gente saber o que é um centro de cura. Então, por exemplo, nós vamos em Bom Jesus da Lapa, é um centro de cura. Vamos na Aparecida, é um centro de cura. Vamos lá em Lourdes, vamos em vários centros de cura, Medjugorje, a aparição de Nossa Senhora, a projeção da energia, né? Então, a gente chama de aparição. A projeção energética ali é mais forte. Então, por isso que os fiéis, né? Na Índia, o pessoal perambula lá pelos Himalaias, né, para encontrar esses focos de cura. Então, assim, é uma série, fala a mesma língua, né, com um vocabulário diferente, mas a mesma coisa. Então, para que nós possamos nos conectar com nossas energias, eu coloquei lá a meditação dos 4 pontos cardeais. Pedi para assistir a série da Netflix, né? A Alquimia das Almas. Por quê? Lá começa da seguinte forma. Uma pessoa nasce e eles fazem logo o mapa da cronobiologia. Tem uma tabuleta que olha quais eram as estrelas que estavam no céu. Por quê? Por causa da vibração. Muita gente me pergunta, Ilza, tem um portal que vai abrir não sei que dia, tem outro dia tal, dia tal. Eu não ligo nessas coisas. Sabe por quê? O mundo é energia. Tem energia chegando aqui todo momento. Cada fase da Lua é uma energia. Nós somos regidos pela Lua, porque a Lua regula as águas do planeta. E nós somos 85% de líquido no nosso corpo. Então, nós estamos constantemente à mercê dessas vibrações. Então, para mim, não precisa ser um dia nem uma hora, porque nem certo é esse calendário, qual é o calendário que nós vamos usar, né? Nós estamos num calendário gregoriano. A Lua tem outro calendário, são 28 dias, então não bate uma coisa com a outra, né? Então eu não vou me ligar numa coisa só por uma fantasia, eu chamo isso de fantasia, né? Então vai abrir um portal, todos os portais estão abertos. Vai ter uma energia, uma dispensação de energia. O que nós temos que fazer é estar firmes, nos liberar para acompanhar, e não só um dia específico. Que haja um dia específico, mas não precisa, né? Por exemplo, nós vamos fazer jejum.
Faz na lua nova e cheia. Por quê? São duas luas fortes que estão exercendo influência sobre o nosso corpo. Lua nova e cheia tem todo mês. Uma vez por mês tem uma lua cheia. Uma vez por mês tem uma lua nova, né? A gente não liga nessas luas. A gente não liga naquilo que é mais simples. A gente fica querendo fantasiar, imaginar, e nós não temos que sair desse pré-primário. Nós estamos assim muito atrasados, muito supersticiosos, querendo amuletos. Passou desse tempo, né? Vamos pelo menos, sai do pré-primário, vai para o primário, sai do primário, vai, né? Vamos seguir, nós temos que ter uma direção, né? E não ficar parado olhando os brinquedinhos de dia e de hora, não, é todo dia e toda hora. Nós temos um canal de energia. Lá na Alquimia das Almas, vai falar que o menino nasceu e eles bloquearam o canal de energia dele. Ele nasceu com a estrela do rei, tem lá um porquê que eles não querem deixar que ele siga a estrela dele. Aí bloqueia o canal de energia. Quem é que bloqueia? Porque eu vou fazer a metáfora, vou mostrar as metáforas, as figuras que tem no filme, que tem na série, com nossa vida aqui fora. Quem é que bloqueia nosso canal de energia? Nós mesmos, com nossas emoções desequilibradas. Por exemplo, uma pessoa me falou: Dona Ilza, eu fiz o exercício e senti dor no estômago. Eu falei com ela: quais são as emoções que você está sentindo? Você está preocupada com o quê? Ela: realmente estou preocupada com isso, com aquilo, com aquilo. Por que eu fui logo perguntar a ela pela preocupação? Porque a preocupação é do estômago e baixo pâncreas, do elemento terra. Então ela mudou, está preocupada com a situação tal. Então ela está com o canal bloqueado na altura do estômago. Eu dei um exercício de estabilidade, de puxar energia da terra, de pegar energia telúrica, de respirar. O canal está bloqueado, vai dar a dor naquele ponto ali. Deu náusea. Eu falei: para o exercício e faça esse. Daí outro exercício. Por quê? Porque minha obrigação é abrir um assunto e resolver aquele assunto. Mas eu não vou falar isso com vocês de antemão, porque é assim que eu fico sabendo quem está estudando ou não. É assim que eu fico sabendo quem está praticando. O outro deu um outro problema, eu disse: então você vai fazer tal, para esse, faz assim, assim. Por quê? Porque dentro da yoga nós temos muitos recursos. O alimento, a respiração, as posturas, elas trabalham com esse canal de energia. Nós temos o canal central e temos os dois, né, aquele que entrelaça, que forma os chakras, e tem mais aí dividido no corpo inteiro. Por isso é que a gente soma medicina chinesa, ayurveda e yoga, para ter o quê? Todos os recursos necessários. O outro falou: mas meu pé é muito frio, eu não posso pisar no chão. Eu falei: então ótimo, vamos fazer os exercícios para aquecer os pés, porque aí eu estou sabendo que a energia está subindo, não está fluindo, está uma energia estagnada lá no baixo. Então a gente sabe pelo sintoma onde é que está o desequilíbrio. Então ali que está o quê? O bloqueio do canal de energia, né? Lá no filme vai bloquear o canal do rei, que ele nasce sob a estrela do rei. Todos nós temos um rei dentro de nós. Então nós somos seres, né, divinos. Nós não temos a essência divina dentro de nós. O que é um rei, né? O que significa uma espada, o que significa o rei. Então isso tudo nós temos que saber de simbologia para nós sentirmos dentro de nós essa segurança, autoconfiança. Eu sou um rei, eu tenho dentro de mim a força para lutar, né? Aí nós vamos saber o significado de uma espada, né? Da Excalibur, do rei Arthur, né? Uma das encarnações do mestre Amória. Então tem todo um simbolismo ali naquele filme, né, que quando eu pedi para ver, eu não ia despertar isso, mas eu queria que a própria pessoa se despertasse para entender, né, de simbologia, né? Então lá eles vão falar desse fluxo de energia que é cortado. Nós cortamos nosso fluxo de energia constantemente, com raiva, com inveja, com briga, com birra, toda hora nós estamos, né, interrompendo nosso fluxo de energia. Lá tem a escola de magos, né? Então, esses magos, eles aprendem, além de manejar a espada, quer dizer, da força,
trabalho, porque toda a escola oriental, né, toda técnica, aí tem o Qigong, tem o Kung Fu, tem tudo, tem Taekwondo, tem as artes marciais todas manipulam o quê? A energia, a força, usa a força da pessoa. Então ele faz um gesto, mas ele emana energia. Então ali naquele filme está tudo aumentado. Então eles aprendem, além de manusear a energia, a força da espada, que é a força interior, né? Ele faz uma magia lá para imantar de energia a espada e fazer o quê? Fazer um movimento que o adversário não sabe, né? Então, cada um de nós, quando entramos na senda, vamos receber um mantra e vamos trabalhar nosso poder pessoal. E não vamos falar para ninguém, porque você é você. Então, você tem que ter uma proteção individual. É isso que significa, simboliza aquilo ali naquele momento, naquele vídeo, né? Lá, além das escolas de magos, vai falar das 4 estações. São os filhos de 4 famílias, que são famílias que trabalham com o conhecimento específico. Cada família daquela lá, né, tem o Soin, tem outro, cada família daquela tem um segredo de família. Isso é muito comum, né, na tradição oriental. Então, uma família não sabe qual é o ponto fraco da outra família. E, no entanto, eles reúnem, são 4 magos, né? E são simbolizando as 4 estações. Vocês viram lá a menininha simbolizando a primavera toda linda, um é o outono, o outro é o inverno e o outro é o verão. E eles têm características, se vocês olharem aqueles 4 atores que simbolizam, né, as 4 estações, eles vão ter as características de cada estação. Quem é o outono, né? Quem é o... E assim, vocês observam a introspecção, né, o silêncio, a obediência aos mais antigos, aos mestres, tanto que o que tem a energia bloqueada, ele passou por 12 mestres e ninguém desbloqueou. Quando ele encontra a Mudog lá, né, que é a mestra dele, que fica escondida, dando a direção para ele, ninguém sabe com quem ele está aprendendo, né? Ela dá a ele veneno e não ela é torturada, mas não fala. Eles desbloqueiam o canal de energia dele, então ela é torturada, se ele não desbloquear durante tanto tempo ele vai morrer e tal. Então eles deram um jeito, desbloqueou o canal de energia, deu mais energia para ele. Quer dizer, figurado, né? Figurado. Mas uma figura muito forte, de uma resiliência, de resistência da menina, como mestra, né, de resistir a ser torturada para falar e não falar. Então, assim, parece uma fantasia, parece um exagero, mas isso é vamos dizer assim, a licença poética, né? Eu não sei qual é o termo que a gente pode usar, né? Tem uma licença poética para palavras, não sei de filme como é que é, mas assim, é o que a arte traz, na força da arte, é uma figura, né? Uma figura muito forte. Mas isso acontece. Nós somos fiéis ao nosso mestre. Nós temos força de vontade o suficiente, né, para nos transformarmos, que esse desenvolvimento é individual, né? Os obstáculos que aparecem no filme, a inveja, a cobiça, né? O rei e a rainha, a transmutação de almas, aquilo tudo são assuntos que são assim, para nós é tudo fantasia, mas aquilo ali todos têm uma fundamentação, né? A magia proibida, qual a magia proibida, né? Então eles guardam aquilo no maior segredo para ter o quê? Para obter poder. Nós também temos muitas coisas que são proibidas e que nós fazemos para obter poder, né? Faz fofoca, conversa fiada daqui, dali, daquilo. A gente está vendo no cenário nacional como esses enredos acontecem. Então, na Alquimia das Almas, a gente tem um panorama geral de um mundo mais sutil, de um mundo energético e mental, né, de como as pessoas manipulam as coisas. Eu coloquei ali também, assim, para
aquisição de habilidades e poderes, né? Eu achei muito interessante quando ela vai do príncipe, né, herdeiro, e propõe para ele 10 lutas, que é para o pupilo dela aprender 10 técnicas diferentes. Então ela ludibria com ele, e ele, na vaidade, ele não vê que ele, só depois é que ele descobre, porque, né, é um rei, é um futuro rei, então ele fez os sapos de ouro, porque ele queria desmoralizar o outro menino. Então, mas ele, ao lutar com 10 magos diferentes, ele ia pegar 10 técnicas e descobrir 10 magias, né? Que é a forma de usar, porque cada um, além de aprender uma técnica, ele tem um jeito de usar. Então, tudo isso está, né, implícito nesse filme, e que foi por essa razão que eu pedi que visse, né? Não por um puro lazer, ou eu gosto, não gosto. Quando a gente entra na senda, tem coisas que a gente já não liga mais. Eu vou fazer porque é necessário. Eu não vou fazer porque eu quero ou porque sou obrigada. Não. Essas rebeldias ficam de lado. Eu vou fazer porque isso aqui é uma fonte de aprendizado, né? Coloquei a disciplina, que, né, vocês viram lá dentro como é a disciplina. Aqui não entra, só entra pessoa de tal classe, assim, a disciplina e a obediência ao mestre. O fluxo energético, né, de entrar e sair pessoas. Cada um tem um segredo para abrir uma porta, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, ali são metáforas fortíssimas. Mas na nossa casa nós temos também, né? Na nossa casa nós temos os lugares reservados, nosso quarto, nossa salinha de estar, que não é bom que transitem outras energias. Nós temos nossas orações, nosso altar. Aquele é o fluxo de energético que nós recebemos, né? Já coloquei a luta pelo poder das mentiras, né? Os locais e poderes secretos de cada indivíduo ou de cada família, né? E a gente viu ali muito bem assim o compromisso com a verdade, né? O menino tinha que levar 100 bordoadas, chibatada lá nas costas. Quando ele levou 99, ele não, está faltando uma. Então, assim, o compromisso com a verdade, nós temos compromisso com a verdade. Mas, no entanto, a gente lê lá aos pés do mestre, né? Ou a gente lê os 10 princípios da yoga, Ahimsa, né? De Amnyama. Falar a verdade, não pode mentir. Então, são princípios de ética que, ao entrar na senda, nós nos comprometemos. E, no entanto, a gente mente a cada minuto. Mas a gente mente de uma ingenuidade. Sabe como é que a gente mente? A gente mente a nosso respeito, né? Aconteceu uma coisa, eu liguei para a pessoa, eu sabia que a pessoa não estava bem. Eu queria, né? Como a gente tem uma relação de terapeuta, fulano, você está bem? Estou ótimo. Aí eu falei com ela, isso e aquilo, eu dei uma cutucada. Aí desabou a casa a chorar. Tá ótima, como? Estou serena, como? Por quê? Para ficar serena, primeiro eu tenho que resolver essas questões internas. Eu tenho que ter sinceridade comigo, né? E às vezes eu não tenho. Às vezes eu quero mostrar uma coisa que eu não sou. Eu estou doente, gente, hoje eu não vou aparecer para vocês, não. Eu não estou com cara para encarar ninguém. Hoje eu não estou podendo, hoje eu estou precisando ficar de repouso. Mas nós passamos a maquiagem, vamos lá e tiramos um retrato no YouTube, lá uma foto, né? Não tem retrato mais não. A gente posta lá que está dentro. É mentira. Aquilo é uma imagem falsa. Quando eu mando uma imagem falsa, eu vou receber falsidade. Eu vou receber de lá para cá alguma coisa. Por quê? Nós temos 7 leis, nós estamos alterando essas leis. Tanto que, às vezes, a pessoa fica muito preocupada com técnica e eu fico preocupada com ética. Não me importo tanta técnica que eu adquiri até hoje. Afinal de contas, desde menina que eu estou futucando no mesmo lugar, né? E eu tenho 71 anos. É lógico que eu adquiri muitas técnicas, mas eu não estou preocupada com as técnicas que eu sei. As técnicas que eu sei, se eu não tiver ética, eu vou atrapalhar as pessoas. Se eu não for sincera e falar, fulano, isso aqui está errado. Você pode falar com doçura, com brandura, ou você pode ser mais brava. Dependendo da pessoa, você tem que ir com um safanão, que é para ela acordar. Porque está lá, né? Os 4 pontos básicos, né? Aqueles pontos que nós ficamos emperrados, né?
o medo de ser repreendido. Eu tenho vergonha. Vergonha é medo, né? Outro dia eu mexi lá no altar de alguém, falei, por que esse tanto de coisa em cima desse altar? Você não dá conta de fazer um, tá? Encheu. A pessoa, Dona Ilza, eu morri de raiva. Eu falei, vai ficar com raiva mesmo. Mas a raiva não é de mim. Eu não recebi sua raiva. O que eu te dei foi amor. Eu te apontei uma coisa para você enxergar. Se você der conta de fazer você está salva. Nós temos um livrinho de meditação diária. Tem 2 páginas das falas dos mestres, né? Primeiro começa, tem um lá que fala assim, que eu veja a perfeição, que eu ouça a perfeição, que eu sinta a perfeição. Basta isso durante um dia. A pessoa quer ler tudo. Não pode dar conta. Como é que eu falo mal do meu vizinho, eu falo mal do tempo, eu falo mal da comida, eu falo mal da pessoa que trabalha comigo, eu falo mal daquilo. E como é que eu estou falando? Como é que eu estou cumprindo? Como é que eu pedi ao mestre que eu veja a perfeição, que eu só ouça a perfeição, que eu só fale a perfeição? Simples assim. Eu não cumpro, mas eu quero falar que eu li 200 páginas, né? Então, quando entra na senda, gente, é muito sério. As circunstâncias são outras. Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu tenho cuidado comigo, porque toda hora eu tenho um deslize. E eu estou alertando vocês, mas isso vale para mim. Então, toda hora, eu não faço isso, eu uso aquilo. Porque a mente racional nossa, ela é muito vulnerável. E a gente vê as coisas e a insatisfação. A nossa insatisfação interna, pessoal, nós projetamos nas coisas, nas pessoas. E aí nós não temos discernimento. Na hora de falar grosso, né? Falar forte, você mia. E na hora de você ser dócil, você fala grosso. Então você tem que ter aquilo que o mestre, né, fala lá com Krishnamurti, discernimento. Se alguém quiser fazer, quantos minutos aí? Alguém quiser fazer pergunta ou sobre o vídeo, a alquimia ou sobre qualquer outra. Lucas está me assessorando, vai ler aqui, porque meus óculos dão um reflexo, eu não ouço, não enxergo direito. Ah, que xicrinha linda. Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Ok. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou fazer algum comentário, ou complementar alguma coisa, fique à vontade. Tem quanto tempo você vai? Os 4. 4. Viviane falou, você ia dizer dos 4 pontos básicos do meio. Sim. Então, nós temos no nosso sistema reptiliano, né, que é o sistema de defesa nosso, de instintos, né? O medo, o sono, a fome e o sexo. Então, esses 4 instintos básicos que estão lá no sistema reptiliano e que está em todos os animais, né? Você vê uma formiga, você mata uma formiga, as outras saem correndo, né? Se defendendo, porque o medo é para fugir ou para lutar, para não ser, né, atacado. Então, esses 4 instintos básicos nossos, a todo momento nós estamos lidando com ele. É a preguiça, é a sonolência, eu não consigo, é aquelas rebeldias que a gente tem, né, lá da infância, a gente carrega ela para o resto da vida, né, e na forma de procrastinação, na forma de preguiça mental, na forma de quando aparece alguém falando para a gente, faça isso, eu não consigo, eu não gosto, tem coisas que não é para gostar, é para anexar conhecimento, cultura. E nós aqui do interior somos muito acomodados, né? Ainda mais nós que moramos entre montanhas, mas isso não é desculpa, né? É só um fator para ser o quê? Não é para ser um obstáculo, é para ser transposto, né? São obstáculos transponíveis. Nós temos uma mente muito acomodada. Qualquer coisa nos tira do sério, né? Eu conheci uma pessoa muito interessante.
é, ele saía de casa, de dentro de casa até a garagem, ele ia fazendo alguma coisa. Ele é extremista, né? Mas é interessante, né? Ele não ficava parado. Aí quando ele tirava para descansar, era descanso. Mas enquanto ele estava em ação, era ação. Né? Não, eu faço isso aqui enquanto eu estou dirigindo, eu estou fazendo não sei o quê. Entendeu? Tem gente que aproveita os minutos da vida. E tem gente que desperdiça as horas da vida. Né? Então, isso é muito sério. Isso é aquele sono, a letargia. O animal come, deita e vai dormir. Ele não tem livro para ler, não tem casa para arrumar, ele não tem nada para fazer, não tem conta para pagar, né? Deita e dorme. O ser humano não. Nós já temos que planejar, nós temos que vir para a nossa razão. É uma das razões que a gente estuda crianças, ok, e adultos também, para ver o adulto, a criança, né? E o pai e a mãe que tem dentro de cada um de nós. E nós estudamos as 4 leis da quarta dimensão, né? Que é compreender, perdoar, confiar e amar. Quando chega aí, nós temos, né? A gente vai subir nos degrauzinhos aí. Quando essas leis são transpostas, o ser humano fica desperto. Aí para com aquele lenga-lenga de escutar a mente, né? Aí nós já estamos prontos para ler lá o Bhagavad Gita, que é uma batalha mental. Lá nós já estamos prontos para compreender a Bíblia, não ficar repetindo como fundamentalista, né? Repetindo, não. Nós estamos prontos para compreender e para viver aquelas palavras ali, que é tudo metafórico, tudo metáforas, mas é muito importante e muito para o nosso desenvolvimento interno, né? A gente tem muito que aprender a ler e depois reler e depois tornar a ler. E nós temos uma preguiça muito grande que a gente cultiva com assim, uma rebeldia imensa, né? Então, de vez em quando eu dou umas cutucadinhas assim, proposital, né? Porque meu papel é esse. E a pessoa vem de lá com toda a força que tem nos pés, né? Vem jogando mesmo. Então, isso faz parte do quê? Do nosso medo. Medo do comando, medo do que as pessoas estão pensando de mim. Esse é o medo. Então a gente tem que perdoar, tem que entender. Não pode deixar as pessoas fazer isso com a gente, mas tem que compreender e perdoar, né? Liberar. E oportunamente a gente conversa com a pessoa, dependendo das circunstâncias, né? Tem mais de pergunta? Pode ensinar a fazer? Como agir com pessoas de má índole? O que é má índole? Pessoas com má índole. Pessoas... Tá. Sim. Tem as pessoas tóxicas que a gente é melhor afastar do que ficar medindo força, porque o que acontece? Se a pessoa não fala a sua língua, não vai adiantar, não adianta muito. Reza para ela, envia boas vibrações, emana coisa boa para ela, um dia aquilo fica plantado na mente dela. Agora, essas pessoas de má índole é um perigo, né? Essa má índole vem acompanhada de inveja, vem de fofoca, de enredo. Se vocês vejam lá no filme da alquimia, as pessoas de má índole, o que ele faz, né? Eles estão agora arranjando uma menina para falar que é a filha daquela família lá. Então, assim, o enredo, aquilo é uma pessoa de má índole, né? Então, essas pessoas, inclusive tem um livro que chama Pessoas Tóxicas, né? Onde é recomendado, né? Afasta, deixa lá. Não emana nada negativo para ele, porque senão você conecta naquilo que é dele, isso é uma lei, né? E emana o que para ele? Amor, o amor incondicional. É por isso que a gente vai lá nos degraus da quarta dimensão. Compreender, perdoar, confiar. Essa é confiar ou não. Compreender é aceitar ou não. Eu posso compreender e não aceitar, né? Agora, perdoar é liberar, me soltar daquela pessoa, eu tenho que liberar, né? Agora, confiança é a mesma coisa. Eu confio ou não confio. Confiar é entrega. Então, uma pessoa dessa, você não pode entregar, ela vai fazer com você o quê? Ela não tem
não tem ética, não tem moral, né? Ela não tem essas, para ela não tem esses limites que nós temos, esse conhecimento, né? Mas nós não temos um amor incondicional, então nós emanamos, né, a compaixão. Na série tem um espelho e as miragens. A senhora pode falar um pouco? Aquilo me lembra muito a caverna de Platão, né? Aquilo lá quando eu relacionei, porque assim, essas metáforas, em cada civilização, cada povo, eles trazem essas metáforas de uma forma que o outro reconhece. Né? Não tem a madrasta lá com o espelho, espelho, espelho meu, né? Mais linda, que é mais bela do que eu. Então, esse espelho é a falsidade, é nossa máscara. Nós ficamos procurando alguém, né? E esse alguém somos nós mesmos, para falar quem somos. Aquilo que nós desejaríamos ser. Então, quando a menina, aquilo é uma forma de magia, né? Porque assim, tem o vidya e a avidya, a que nós chamaríamos de bem e mal. O princípio é um só, o princípio é energia, né? Quem manipula a energia precisa ter uma ética muito grande, senão cai na avidya, que é na magia negra, que lá é proibido. Vê que a transmigração de almas lá é proibido, mas eles fazem escondido. Tem uma rainha lá morrendo à míngua, tem a outra rainha imposta lá com a alma da outra, né? Aquilo ali são magias proibidas. Todas essas magias são proibidas. Mas ali demonstra dessa forma, na transmigração de alma de um corpo para outro, né? E o que acontece? Ali é a manipulação da mentira. Né? E a magia ali é proibida, tanto que o sofrimento ali de cada um é quando um descobre, né? E eles, o tempo todo ali, é procurando encobrir o que cada um está fazendo. Mais pergunta? Pode ensinar a fazer as meditações dos pontos cardeais novamente? Posso. Eu vou fazer o seguinte. Milena fez um PDF que está muito bom. Eu vou postar esse PDF para vocês. E aí eu vou gravar um videozinho e coloco no YouTube da meditação, comprometido, tá bom? E tem um PDF também que eu dei umas pinceladas nele, ficou bem mais claro do que aquele primeiro que eu passei. Eu coloco aí na lista. Conhece somente de mentira? Isso é sobre as pessoas de má índole? Ah, tá. Pergunta se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma pergunta, gente, ou complementação? Uma série repleta de significados. Sim, é o que eu falo, são metáforas bem fortes, né? E vocês vejam que o compromisso deles ali com a verdade, a palavra amor não é mencionada, eles vão falar, eu gosto muito de fulano, né? Eles não seguram na mão, porque a mão é cheia de energia. Quando segura na mão, significa que ele fez um compromisso com a pessoa. Eles pegam a pessoa pela roupa, pelo braço, né? Mas você viu que os meninos lá, quando um quer para abraçar também, não tem o que nós temos aqui no Ocidente, né? O amor lá tem uma outra forma. Então, assim, quando ele pega na mão, significa assim, eu tomo você para mim, né? Então, é um compromisso segurar um na mão do outro, mas o que é muito sério. E nós aqui pegamos na mão à vontade, né? E não deveria, porque isso aqui é centro de energia, isso aqui é chakra, né? Depois está com mal-estar, tá não sei o quê. Então, quando a gente faz assim, né? Eu saldo você, é mais saudável energeticamente, tá? Isso aí. Gratidão, Viviane. Ok, Vi, muito obrigada. Mais alguma coisa, gente? Acho que eu pontuei essas coisas aqui, né? Tem mais lá, é cheio de tudo. Cada passo ali, né? É uma série repleta de significado. Deixa eu ver se tem mais alguém que comentou alguma coisa. Não, pode encerrar. Ok. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou postar novamente a meditação. A meditação continue fazendo. Eu não vou dar
nenhum exercício aqui hoje, porque o feedback foi muito fraco. Então, é sinal de que não estão fazendo. E como Jesus falou, não atire pérolas, né? Não vou falar para quem não, mas entendem, né? Não vou atirar as pérolas da yoga para quem não está interessado. Quem estiver interessado, eu vou fazer esporadicamente, eu vou dar um exercício aqui, porque não desenganchar ainda do primeiro. Como é que eu vou dar um segundo? Não posso. Né? Seria até uma incoerência, porque como é que eu vou dar leite no lugar se você ainda está tomando água, né? Então, nós vamos aguardar. Eu tenho uma série de exercícios muito bons para fazer, mas é para quem estiver interessado em fazer. Eu não vou, né? Esses exercícios simples são, mas são exercícios muito eficazes. Mas só depende de quê? De cada um. Viu como é que lá na escola de magos é repleto de... Cada um domina uma técnica, um domina fogo, o outro faz um peixe, tira um peixe da água, o outro... Nós não estamos tirando nada de lugar nenhum, né? Estou dormindo ainda. A hora que acordarem, eu estarei aqui com prazer para compartilhar aquilo que eu recebi e que agradeço muito, né? Porque quando os mestres nos agraciam com essas verdades, né? Você vai lá na yoga, porque nem sempre a gente lê e compreende, mas aquilo ali é repleto, né? É igual o livro do coração lá que o menino leu, não tem nada escrito. Aquele livro lá é para ser lido com o coração. É igual essas aulas aqui. Se não for no coração, não vai adiantar, né? Quando vocês não abrirem o coração para entender que formação de curador é uma coisa séria, eu não posso progredir, né, nos exercícios, tá bom? Esse é o puxão de orelha. E agradeço muito. Namastê.